A história de assombração que nós vamos te contar hoje é uma história de assombração que eu acabei de descobrir. Eu acabei de descobrir essa história porque eu estou fazendo a tradução de um livro sobre lendas urbanas, lendas rurais, histórias de assombrações dos Estados Unidos. Mais especificamente, estou traduzindo um livro de uma autora, uma folclorista, né, chamada Ruth Ann Musick. E ela escreveu um livro que fala sobre histórias de fantasmas, histórias misteriosas, né? Que acabaram se tornando lendas urbanas, mais especificamente na Virgínia Ocidental. Então, eu estou traduzindo esse livro, né? Inclusive, eu vou criar uma playlist aqui abaixo com várias histórias da Virgínia Ocidental. Eu acabei descobrindo, inclusive, nessa pesquisa, né? Estou fazendo uma pesquisa aqui, traduzindo vários livros que são raríssimos, que não foram traduzidos para o português. E nessa minha jornada, eu estou descobrindo algumas histórias interessantes. E a história que eu acabei de descobrir agora, eu vou te contar, né? Tem nesse livro que é muito raro, especificamente sobre a Virgínia Ocidental. E por causa disso, eu vou criar uma playlist aqui abaixo que vai ter o nome de Virgínia Ocidental Assombrada, tá? Então, do que consiste, na verdade, essa história? A autora vai falar que há muito tempo atrás, inclusive eu estou com essa tradução aberta aqui, nós estamos falando no ano de 1884, olha só, 1884, tá? Eu estou com um notebook aqui aberto, por isso que às vezes eu vou precisar dar uma olhada aqui, porque são várias informações, né? Estou traduzindo algumas histórias aqui. Então, 1884, tinha um local lá. Esse local ele não existe mais, né? Mas na época ele era conhecido como Tattletown. Então esse era o nome do local, era Tattletown. Era como se fosse um vilarejo, né? Este vilarejo moravam algumas pessoas. Elas trabalhavam muito com agricultura. E essas pessoas, por exemplo, tinha um rapaz lá chamado James Henry, né? A gente vai, para simplificar, a gente vai só chamar de James. Mas existia o James lá, ele tinha um celeiro, né? Ele trabalhava justamente com agricultura. Inclusive, pela história da Virgínia Ocidental, uma coisa que eu estou descobrindo aqui é que tem muitas lendas, né? Ligadas a minas, por exemplo, porque a história do local ela é completamente ligada à questão de mineração e por aí vai. Essa história específica a gente vai falar sobre um vilarejo. Então você imagina aí um vilarejo antigo, 1884, nos Estados Unidos. Existia um rapaz que tinha um celeiro chamado James, né? E duas mulheres se apaixonaram por ele ao mesmo tempo. Isso acabou sendo um problema, porque as duas estavam competindo entre si, né, pelo amor de James, né? E ele estava muito indeciso, não sabia quem escolheria para casar e tal. E aí o que aconteceu é que ele decide quem eram essas duas mulheres, né? As mulheres eram Mary, né? Uma das mulheres era Mary e a outra mulher era Rachel. Então ele decide casar com a Mary, tá? Essa foi a decisão dele. O casamento foi tudo tranquilo, o casamento não teve nenhum problema. Eles estavam felizes, inclusive logo no início do casamento ela engravidou, né? A Mary engravidou. E na hora do parto, exatamente 13 meses depois que eles se casaram, ela faleceu justamente devido a complicações, né, no parto. Mas é aí que a história assombrada começa. Eu vou abrir um parênteses aqui, e se você caiu aqui de paraquedas, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as nossas próximas notificações. Se você gosta de histórias de assombrações, aqui é o local certo. Inclusive nós, como eu falei no início desse vídeo, estamos fazendo pesquisas de histórias que possivelmente você não vai encontrar na internet, tá? Então a gente tem histórias aqui também, lendas do Brasil, mas também a gente está dando uma certa prioridade nesse momento a lendas que são pouquíssimo conhecidas e que você, como eu falei, não vai encontrar na internet. Então, voltando à história, o James ele se casa com a Mary e a Rachel acaba ficando isolada, né? Mas ela fica um pouco revoltada com isso, mas também não faz absolutamente nada, né? Simplesmente aceita a situação. 13 meses depois desse casamento, a Mary acaba falecendo devido a complicações do parto. E ele ficou muito triste, né? O James ficou muito triste e tal, mas depois de algum tempo, né, a Rachel se aproxima dele. Eles começam a conversar naturalmente.
E a partir dessas conversas, né, desses diálogos, desses encontros, ele começa a ter um relacionamento com a Rachel. Então, este relacionamento, ele progrediu e ele se tornou um casamento. Quando eles se casaram, isso que é a coisa mais curiosa, isso é que é a coisa mais tenebrosa, mais assustadora, porque quando eles se casaram, no túmulo da Mary, as pessoas começaram a falar que apareceu um desenho, né, uma imagem que teria sido feito ali por algo sobrenatural, uma imagem de uma ferradura. Essa ferradura, as pessoas não sabiam exatamente o que é que significava, mas a imagem estava lá no túmulo da Mary, né? Até aí tudo bem, muita gente vai achar que é coisa da imaginação, né, dos populares e tal, mas como era um vilarejo pequeno, essa história se espalhou rapidamente. O James, ele tomou conhecimento disso, mas também parece não ter se preocupado muito com isso, nem a Rachel, né, que era a atual esposa dele. Mas um tempo depois, quando ele chega no celeiro, diga-se de passagem, uma coisa que eu não comentei aqui é que a Mary, ela tinha uma égua de estimação e ela gostava muito dessa égua, tá? Então, quando ele chega no celeiro, ele acaba se descuidando e ele leva um coice dessa égua. E neste coice, né, esse golpe, ele acaba sendo fatal e ele cai completamente sem vida no chão. Foi um golpe só e ele caiu sem vida no chão. As pessoas começaram a comentar ainda mais, né? Pela coincidência, inclusive, da ferradura ter aparecido no túmulo da ex-esposa dele. Esta ferradura não parecia que ninguém tinha desenhado, seria obra da natureza, ou como alguns diziam, obra do sobrenatural. E, coincidentemente ou não, ele acaba falecendo por causa de um coice da égua de estimação da ex-esposa dele. Aí é que está o X da questão. Porque depois que ele é enterrado, os populares vão dizer, lá na Virgínia Ocidental, que nesse desenho, por exemplo, da ferradura, era um desenho que começou gradativamente a apresentar umas sombras como se fossem dentro da ferradura, né? Dentro do desenho da ferradura, era como se fossem umas sombras de duas mulheres brigando. E essas duas mulheres brigando, né, só apareceu depois realmente do falecimento dele, que foi justamente por causa do coice da égua da ex-esposa dele. Os populares vão dizer, segundo a autora, que se você for no cemitério hoje da Virgínia Ocidental, é possível que você encontre um túmulo lá, ainda hoje com o desenho de uma ferradura. Esse desenho você vai ver claramente que não foi feito por nenhum pintor, ninguém que fez, tá? Era um desenho que as pessoas interpretam como uma ferradura e você vai ver imagens lá que dá a entender que duas mulheres estariam brigando, isso na lápide da ex-esposa dele. Mas e você? Você acredita nessa história? Essa é mais uma lenda urbana, né, de lá da Virgínia Ocidental, e como eu falei, dificilmente você vai encontrar essa lenda urbana na internet. Eu acredito realmente que a gente seja pioneiro, pelo menos nos vídeos em português, eu acredito que a gente seja pioneiro em estar contando essas histórias. Dá uma olhada na playlist aqui abaixo da Virgínia Ocidental, eu vou deixar no final desse vídeo aqui, né? Daqui a pouquinho vai aparecer. Mas eu queria te perguntar se você acredita nessas histórias ou você acha que tudo isso não passa de histórias que o povo conta. Eu gostaria de interagir com tua opinião aqui abaixo e eu espero que uma assombração apareça no teu quarto hoje à noite, caso você não tenha apertado no botão de se inscrever no nosso canal, nem tenha ativado o sininho para receber as nossas próximas notificações. E a partir de agora estão aparecendo 2 vídeos para você, né? Na verdade, um vídeo é um vídeo recente, que a gente postou recentemente. O outro vídeo é uma playlist, na verdade. O outro card aqui é uma playlist, né? Você pode clicar, que é justamente a playlist da Virgínia Ocidental, e você vai ver algumas histórias de assombrações que as pessoas contam por lá e que provavelmente você nunca ouviu falar. Forte abraço e eu espero que você tenha bons pesadelos, assim como eu.